Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Pode se assentar, irmãos. Até aqui apenas. Eu queria que você ficasse na sua mente aí, no seu coração, lembrando dessa palavra aqui. Lembrai-vos do que ele vos disse. Diga comigo: lembrai-vos do que ele vos disse. Fique com isso aí na sua mente, no seu coração. Lembrai-vos do que ele vos disse. Mais uma vez, lembrai-vos do que ele... Amém. Lembrai-vos, é para a gente de verdade não esquecer. E o que é que ele disse? Aqui é aquele texto mais famoso quando se fala em ressurreição. Ele está vivo. Vocês estão procurando no lugar errado. Normalmente, dia como esse de hoje, as pessoas, é um dia de sexta para hoje, para as pessoas refletirem sobre a morte de Cristo. E eu digo para vocês, a reflexão da morte de Cristo não é apenas uma data pascual, é todos os dias. E aqui ele nos traz à memória exatamente isso. Lembre da palavra que ele disse. Qual foi a palavra que Jesus disse? O Filho do Homem vai precisar morrer, mas ele vai ressuscitar no terceiro dia. Essa foi a palavra que ele falou muito e eles não lembraram. Irmãos, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 3 de Lucas, falando sobre essa sua segunda carta para Teófilo, ele vai falar os dias que Jesus passou depois da ressurreição. Ele vai dizer no capítulo 1 de Atos, versículo 3. Josinho? Bora. O texto diz assim: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Se apresentou com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. Olha que interessante. Jesus ressuscita e ele passou 40 dias aqui e ele continuou falando uma coisa. O que ele continuou falando? Falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Eu queria que você aprendesse junto comigo. Pelo menos eu vou pegar das 6 aparições. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, 4 e 5, 6, 7. Ele vai falar que ele apareceu para 500, apareceu em outras vezes. Mas eu queria extrair algumas lições desses textos que nós vamos ler. 6 lições. A primeira está em Mateus capítulo 28, versículo 9. Mateus capítulo 28, versículo 9. Vai dizer que Jesus, ele apareceu para as mulheres que foi visitá-lo no túmulo. Capítulo 28, versículo 9. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar os meus irmãos que se dirijam para onde? Para Galiléia, e lá me verão. Meus irmãos, vejam como que Jesus faz. Jesus marca alguns encontros no mesmo lugar que ele tinha se manifestado. Na Galiléia foi o lugar onde Jesus tinha ensinado que ele precisava morrer. Foi na Galiléia onde Jesus passou as instruções acerca do sacrifício pascual. E Jesus está dizendo: vai lá, diga para todos eles, para os meus irmãos, que vão para a Galiléia de novo. Para quê que ele pede para eles irem para a Galiléia, irmãos? Jesus vai trazer a memória deles de novo agora trazendo para eles a ideia que aquilo que ele falou estava se cumprindo. E aqui ele vai, nessa aparição, você vai perceber que quando ele apareceu para essas mulheres, o anjo liberou uma palavra, aqueles 2 homens, melhor dizendo, falou uma palavra, ele disse assim: vocês estão procurando no meio dos mortos quem está vivo. Quando eu
entendo essa palavra, que Jesus não está morto, não está num madeiro, não está como alguns ainda colocam ele no madeiro crucificado, eu entendo que a promessa dele se cumpre em mim e na sua vida. Entender que Jesus está vivo é ter a certeza, como disse Paulo, se morrermos com ele, também com ele viveremos. É uma promessa de ressurreição para os santos. Paulo, em 1 Coríntios 15, ele vai falar exatamente sobre isso. E ele diz que se esse corpo mortal, ele vai ser revestido de um corpo que é incorruptível. Irmãos, se a promessa da ressurreição não mexe mais comigo e com você, nós estamos andando de forma errada. Porque a promessa que temos é de ressuscitar com Ele. E isso a gente já ouviu muito tempo, muitos anos. Mas parece que isso não causa mais impacto, sabe por quê? Porque infelizmente hoje as mensagens que nós temos ouvido, ela é voltada para o homem. São mensagens egocêntricas, que você não nasceu para perder, que você não pode sofrer. As mensagens de hoje são essas, irmãos. A mensagem do Cristo é: eu vou morrer. E qual é a lição que Ele deixou para nós? Se você quer andar comigo, quer vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Então a mensagem da cruz, ela não mudou. Quem mudou foi a mensagem dos homens. As mensagens que não te ensinam a sofrer, que não nos ensina a padecer por amor a Jesus. E daí, nas primeiras oportunidades que Jesus me permite sofrer por amor a Ele, eu quero parar. Nos primeiros desafios da nossa caminhada, a gente quer retroceder, irmãos. Em Hebreus, nós vimos na semana passada, no capítulo 12, no capítulo 5, do 7 ao 9, vai dizer que ele suportou a afronta que estava sobre ele. Ele suportou as acusações. Sabe por quê? Porque Jesus tinha uma missão. E a vontade de Jesus era fazer a vontade do seu Pai. E a vontade do seu Pai era que o cordeiro fosse morto. Quando eu olho para a Páscoa, irmãos, olha que interessante, velho. No Antigo Testamento, na Páscoa, diz que eles pegaram as ervas amargas para lembrarem de onde foi que eles saíram do Egito, lugar de sofrimento, lugar de aflição. E quando eles mastigassem, eles iam lembrar desse lugar. Eita, quem me tirou de lá foi Deus com mão forte. No segundo elemento da Páscoa, eu mandei a mensagem para vocês no grupo hoje. Ele vai falar sobre o pão, e o pão aponta para ele. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele disse: os pais de vocês comeram um maná no deserto e morreram, mas quem comer do pão, eu sou o pão da vida. Quem comer da minha carne, beber do meu sangue, tem parte comigo, e esse tem a vida eterna. Mas uma terceira palavra interessante da Páscoa é que fala do cordeiro. E se você for ver lá em Êxodo, no cordeiro diz assim: e separe um cordeiro macho. A primeira característica. A segunda, o cordeiro não pode ter uma mancha, não pode ter uma mácula. Ele tem que ser um cordeiro puro. Ele tem que ser um cordeiro que você não vai encontrar nele defeito algum. E o Senhor, bem, irmãos, falou por meio da boca de Pilatos. O que Deus falou por meio da boca de Pilatos? Quando todos levaram Barrabás ou Jesus, está lá os dois para serem agora julgados e condenados. E o texto vai dizer que a mulher de Pilatos chegou para ele e disse: olha, eu tive um sonho. E o sonho que eu tive, esse homem é justo. Ele não tem culpa. Aí o que Pilatos faz, irmãos? Pilatos vai de novo para o povo e diz mais uma vez: Jesus ou Barrabás? E o que o povo grita? Barrabás, Jesus. Sabe o que isso me ensina, irmãos? Estava tudo dentro do plano de Deus. Por que estava dentro do plano de Deus? Porque o cordeiro pascual, ele tinha que ser um cordeiro sem mancha. Então, quando Pilatos está dizendo: eu não vejo nele culpa alguma, era o Senhor dizendo: é esse o cordeiro que o Senhor disse lá em Abraão: Deus proverá para si.
É esse o cordeiro em Êxodo que diz: ele não tem mancha alguma, ele não tem pecado. Pilatos disse: eu não encontro nesse homem pecado algum. E não era para ser Barrabás, era para ser o cordeiro de Deus, sem mancha, sem mácula e sem pecado. Foi a pessoa certa. Você entende isso, irmãos? Então não tinha como Jesus fugir da cruz. Ele poderia sim dizer assim: pai, eu não vou. É por isso que ele orou no Getsemane, no Monte das Oliveiras, no lugar de prensa, 3 vezes da mesma coisa, dizendo: se possível, aparta de mim o cálice. E o pai não apartou dele o cálice. E o cálice foi amargo, porque o cálice estava carregando, ele estava bebendo o cálice dos pecados da humanidade. E quando se fala em salvação, a salvação é clara. Não é por obras para que ninguém se glorie. É pela graça, por meio da fé, é um dom de Deus. Então o cordeiro que precisava ser sacrificado, irmãos, era Jesus. Mas a palavra que ele diz primeiro para as mulheres, aqueles 2 homens, ele está dizendo: vocês estão procurando no meio dos mortos. Ei, não é no meio dos mortos, é no meio daquele que tem vida. Jesus é a vida. E a vida que ele tem, ele deu para aqueles que creem no seu nome. Uma segunda aparição de Jesus, ele apareceu no mar da Galileia. Foi exatamente agora a continuidade. Olha os fatos. Ele aparece para as mulheres, Maria Madalena, para Maria, mãe de Tiago e João, e depois eles agora vão para a Galileia. E quando eles vão para a Galileia, Jesus aparece de novo. E aqui tem aquele texto que você que foi batizado sabe muito bem. Capítulo 18 de Mateus, versículo 16 em diante. Ele disse assim: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, diga comigo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra e debaixo da terra. A primeira fala de Jesus agora, depois que ele apareceu para as mulheres, agora para os discípulos, ele está dizendo: toda autoridade me foi dada. Aí eu pergunto para você: qual é a enfermidade que subsiste diante de Jesus? Qual é o principado? Qual é a potestade? Qual é o rei da terra? Ninguém subsiste porque ele tem toda a autoridade. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, ele disse assim, que todas as coisas subsistem nele e sem ele nada do que foi feito se faria. Ele é o princípio de todas as coisas, irmãos. Vejam que palavra linda do Senhor, quando o verbo se faz carne em João capítulo 1. Em Gênesis, quando o Senhor diz, no princípio criou Deus. Qual foi a ordem de Deus? Deus primeiro criou a terra ou o céu? No princípio criou Deus os céus, e a terra era sem forma e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. A minha pergunta é: o que é que o Senhor trouxe primeiro à existência pela sua palavra? O sol ou a luz? E ele disse, haja. E quem é a luz do mundo? Então Deus criou tudo pelo poder da sua palavra. E a luz que está ali é o próprio Cristo. Hoje tem que ter sol para ter luz, sim ou não? Mas na dimensão do Espírito, primeiro é a luz. Primeiro é as coisas do céu. Primeiro é as coisas do alto. E o Senhor começa criando tudo dizendo, haja luz. Por isso que no princípio o Senhor disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Eu vejo agora o Senhor, irmãos,
trazendo agora, desde Gênesis, para Cristo, todo o poder e autoridade. E quando Jesus declara, está consumado na cruz, Ele não está declarando um fim. Ele está dando continuidade a um projeto de Deus que foi estabelecido por meio da pessoa do Cristo. E quando ele declara, todo o poder me foi dado, escute isso, Lucas vai dizer que quando Jesus enviou os discípulos para irem na missão, eles voltaram e eles entenderam o que Jesus já tinha falado. Jesus disse assim: vai nas ruas, vai lá nas aldeias, vai de 2 em 2 e fala. E quando eles começaram a falar das boas novas do evangelho, eles voltaram maravilhados. Por quê? Porque eles disseram: no seu nome os demônios se sujeitam. No seu nome aconteceu. Irmão, se fosse um testemunho da gente ia estar aqui todo mundo rindo, dando gargalhada, dizendo: e você viu lá na Sudene como é que foi? Lá na Sudene teve demônio que saiu de gente. Você viu lá no Potengi, se fosse nos nossos dias, teve cura, gente. A gente ia ficar assim como eles ficaram maravilhados. Aí Jesus disse: muito bem, a Jesus se alegra, mas não se alegrem por isso apenas, porque no nome de Jesus, a pessoa de Jesus tem poder. Se alegrem antes, porque o nome de vocês estão escritos no livro da vida. Essa é a alegria da igreja. Viver com Ele e para Ele é ter a certeza que temos o nome escrito no livro da vida. Na segunda aparição, Ele está dizendo a princípio para os discípulos: todo o poder me foi dado. E bem falou Ele, dizendo assim: tudo que vocês pedirem ao meu Pai no meu nome, o Pai concede. Claro, em 1 João vai dizer: tudo que você pedir segundo a vontade de Deus, Ele concede. Mas quando você declara o nome de Jesus, irmãos, não tem principado nem potestades que resistam ao nome de Jesus. Porque aonde a luz chega, as trevas dissipam. Aleluia. E ainda no versículo 19 de Mateus 28, Jesus continuou falando, irmãos. Ele disse: ide fazer discípulos de todas as nações. Jesus está se apresentando agora a eles ressurreto. E ele está dizendo: vocês continuam fazendo a missão. O Pai me deu vocês, eu instruí vocês, e agora vocês precisam fazer o mesmo. Façam discípulos de todas as nações. Só que a palavra é indo, façam discípulos. Caminhando, façam discípulos. Na faculdade, façam discípulos. No trabalho, façam discípulos. Na família, façam discípulos. É indo, aonde você está, o Espírito que estava sobre Jesus está em você, e você faz discípulos. É o seu campo missionário. Irmãos, não teria sentido ser chamado por Jesus, caminhar com Jesus e não fazer discípulos. E ele vai continuar dizendo ainda na missão: batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Amém? Jesus está dizendo assim: a missão precisa ser completa. É indo, fazendo discípulos e batizando. Diga comigo: indo, fazendo discípulos e batizando. Essa é a missão. E o texto ainda vai terminar para nós agora, irmãos. Ele diz assim: ensinando-as a guardar, versículo 20, todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Irmãos, olha a palavra: ensinem a eles a guardar todas as coisas. Jesus está dizendo: vai trazendo a memória deles, lembrando do que eu estou falando, para que eles guardem essas palavras. E aqui é o tema dessa palavra: lembrai-vos do que ele vos disse. Porque a gente esquece. A gente esquece, irmãos. E os discípulos estão nessa. Sabe o que é que os discípulos esquecem? Por quê? Porque agora aquele que era a esperança deles, na cabeça deles, ele morreu. Mas Jesus ressuscitou, irmãos. Interessante que uma das provas que Jesus, quando aparece, a gente vai ver no outro texto, Jesus diz assim: eles estão atônitos estão assim meio que... O que está acontecendo aqui?
Aí o Senhor diz aí, tem algum peixe aí para me comer? Sou eu estou em carne e osso para vocês, gente. Só que na última palavra, irmãos, olha a promessa do Senhor, irmão, depois da ressurreição, isso. Na parte B do versículo 20, ele diz: e eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Jesus está voltando agora para eles, está ali com eles e está lembrando para eles: eu estou com vocês todos os dias. Não é vou estar. Ele diz eu estou, e estou é um presente. Jesus estava dizendo: não é porque eu vou voltar para o Pai que vocês não vão me ter, não. Vocês vão me ter, eu vou estar com vocês todos os dias. Eu pergunto para vocês: existe promessa melhor do que essa, Lídia? De ter Jesus todos os dias? De ser cuidado por Ele todos os dias? Ser sustentado por Ele todos os dias? Irmãos, não existe promessa melhor. Jesus está relembrando isso para os discípulos. Eu estou com vocês. Vocês não estão só, vocês estão comigo. Aleluia. Aí ele apareceu de novo, agora onde? Ele agora apareceu para 2 homens. Lá em Lucas, capítulo 24 ainda, versículo 13. Lucas capítulo 24, versículo 13 até o versículo 15. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o que é que aconteceu? O próprio Jesus apareceu e ia com eles. As aparições de Jesus, irmãos, ele veio, não foi simplesmente para provar. Eu vou provar para vocês. Não, ele veio testificar o que ele já tinha falado. São uma daquelas falas que ele está dizendo assim: eu não falei para vocês? Eu não disse a vocês que eu ia ressuscitar? Irmãos, por incrível que pareça, nem os discípulos estavam atentos a essas palavras. Nem os discípulos tinham percebido tamanha profundidade daquilo que Jesus estava se revelando para eles. Esses 2 aqui, por exemplo, Jesus tinha acabado aqui de se apresentar para os outros discípulos. E agora o texto está dizendo para nós: naquele mesmo dia, no domingo da ressurreição, está indo 2 homens caminhando e estão conversando. Rapaz, você está sabendo o que está acontecendo aí? Mataram um mestre. Aí Jesus aparece entre eles e ia caminhando com eles. Conversa de nordestino, como é a história? O que é que estão falando aí? Sim, mataram um grande profeta, era poderoso em obras. Aquele que havia de vir, mataram ele. É isso que está rolando na cidade, é isso aí. É a notícia do momento que mataram Jesus. Vejam que interessante. Eles estão caminhando, Jesus está conversando, estão interagindo, estão indo. E quando eles chegaram na casa, ele diz assim: vem para cá. Eu queria ficar aqui hoje pregando, essa caixa não ia me atrapalhar. Fique com a gente, vai agora não. Aí Jesus vai. Aí o texto vai dizer que Jesus pegou o pão e ele abençoou. E quando ele abençoou o pão, no partir do pão, eles reconheceram. Jesus tinha dito para esses homens, irmãos, lá no capítulo 24, quando ele tinha dito assim: vocês são nécios de entendimento, vocês não entenderam que foi falado isso, eu falei isso para vocês.
Vocês são tardios, irmãos. E eu te pergunto, para esses dias, você acha que tem muita gente apercebida assim, acerca dos sinais dos últimos tempos? Não tem. Tem muita gente atrasada no entendimento e vive uma vida como se fosse passar 1000 anos na terra. Parece que passou-se 2000 anos. E a geração, que é a minha e a sua, continua nesses do entendimento. Vive uma vida como se Jesus não viesse, não fosse voltar. Vive uma vida, sabe? Se der, dá, se não der, dá. Tá tudo bem, para mim não é assim. Se você for observar, quando Pedro negou a Jesus no capítulo anterior, leia depois em casa. O texto vai dizer, e Pedro seguia Jesus de longe. Seguir Jesus de longe é o gatilho da queda. É bom que está gravado isso para ninguém esquecer. Seguir Jesus de longe é o primeiro passo de negá-lo. Sabe quando é que a gente segue Jesus de longe? Quando tudo é nossa prioridade, menos o reino de Deus. Quando fazemos tudo e esquecemos dele. Quando priorizamos coisas e não temos tempo com ele. Quando dentro de um corpo ao qual Cristo é o cabeça, eu não tenho parte em nada. Eu não faço nada, eu não me preocupo com nada. Seguir Jesus de longe é uma das distrações que Satanás tem levado pessoas a caírem. Porque uma hora, quando o nível da pressão aumentar, que alguém perguntar, você também é um deles. Tu é crente? É, não, rapaz, eu só frequento igreja, não sou crente não. Mas você é parecido com ele, sou nada. Olha Pedro aí, sou nada, né? Não. A impressão sua. Mas você fala como ele fala. Não conheço ele não sei o que você está falando não. E aí no canto do galo, que ele vai trazer a nossa memória, a lembrança daquilo que ele já falou. Quando a guarnição romana, elas trocam faz o sonido na troca da guarnição. Pedro lembrou-se do que Jesus tinha dito. E ele chorou por isso. Nessa caminhada a gente escolhe. Se a gente quer manter a palavra que recebemos dele e caminhar nela, ou se nós vamos nos distanciar dele com medo. Por medo. É aqui que o nosso coração vai ser revelado. Ele nos convida para caminhar com ele com perseverança. Ou você persevera e vai e chega, ou você fica no caminho. Ou você persevera numa palavra que você recebeu dele lá atrás, ou você vai ficar no caminho. E qual que vai ser o gatilho? Porque não dá para ir mais não. Eu prefiro ficar na minha, fazendo do meu jeito, e você está ficando distante cada vez mais e não está percebendo. Não, mas eu não quero mais não me envolver em nada. Aí você vai se distanciando, uma hora você nega ele. Uma hora o mundo vai fazer uma proposta e você cede. Uma hora a pressão aumenta e você já está tão envolvido com os amigos lá fora, com os colegas, e você está tão distante dele, e ele está trazendo aqui à noite a lembrança do que ele já disse. E aí o texto vai dizer que quando aqueles dois homens, quando Jesus desaparece, eles pararam e pensaram, foi por isso que o nosso coração ardia. Quando ele falava, a gente ouvia e o coração queimava. Se as escrituras sagradas, se a palavra que sai da boca de Deus não queima mais no nosso coração, a gente está distante.
Sabe, irmãos, às vezes a música queima o nosso coração, mas a palavra não queima. Às vezes as coisas, sabe, a gente entra no chacatá, não sabe, no deprôvia. Mas quando o Senhor diz lá na minha e na sua casa, eu tenho uma palavra para você, a gente não quer. Quando o Senhor diz assim, venha me conhecer, eu tenho uma palavra para você, a gente não quer. Quando o Senhor nos convida a dizer assim, ei, vem para a oração, eu quero falar com você, a gente não quer. Eu lembro quando Jesus foi na casa de Jairo, meditando nas Escrituras. Se quando Jesus chegou lá, ele chamou Pedro, Tiago e João como o pai da criança, e ele disse para os demais, se retirem. Não sei se você sabe, irmãos, mas naquele tempo de Jesus, eles contratavam carpideiras. O que eram carpideiras? Eram pessoas que eram contratadas para chorar. Sabia disso? Eles contratavam pessoas, mulheres, para estar chorando. Quando Jesus está entrando naquela casa, os cinco fala dos 5 ministérios. Ele está entrando, ele está dizendo assim, sai toda a emoção daqui. Tira todo o choro. Tira toda a emoção, porque eu vou ressuscitar. Bom é caminhar com Jesus, irmãos. Porque dentro desse processo que Ele está nos conduzindo, a ideia dele é até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Isso se dá mediante ao aperfeiçoamento na edificação dos santos. E depois que ele aparece para esses dois que eles reconhecem ao partir do pão, sentados na mesa, ele agora vai aparecer de novo. Apareceu de novo aonde? Apareceu para os discípulos de novo. O texto diz que eles estavam em casa. Estava tudo fechado, as portas, igual aqui. E Jesus apareceu entre eles e disse, Pai seja convosco. Nessa aparição, Jesus chega para eles e no capítulo 24, versículo 36 de Lucas, falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhe disse, Pai seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo o Espírito. Mas ele lhe disse, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Eles estavam duvidosos. O que está acontecendo aqui? E o texto vai dizer, vede as minhas e os meus. Existe prova maior do que eles terem que tocar. Está vendo as minhas mãos, os cravos das mãos? Está vendo os cravos nos meus pés? Sou eu. Irmão, nas aparições todas Jesus está dizendo, lembra do que eu disse para vocês. Lembrai-vos do que ele vos disse. Diga para quem está do seu lado, diga, se lembre do que ele disse. Aleluia. Guarde no seu coração, não esqueça, ele já falou isso com você. Aqui são as marcas que eu falei para vocês. Aqui é a prova do que eu disse para vocês. Aí daqui a pouco chegou Tomé, irmãos, atrasado na história. Jesus já não estava mais e disse assim, ele apareceu. Foi ele que apareceu. Eu só acredito. Eu só acredito se eu ver. Se eu tocar na mão, eu acredito. De outra maneira não. A gente olha para Tomé, Tomé está sendo um cara incrédulo, mas Tomé está sendo sincero, sim ou não? Sim ou não? Está sendo sincero, gente. Ele poderia ficar calado e dizer, eita, foi mesmo, foi ele, rapaz, olha, não estava nem aqui na hora. E o coração dizendo, eu tinha que estar aqui, eu vou perguntar. Eu só acredito se eu topar. Aí quando Jesus apareceu de novo para os discípulos, aí Jesus foi logo para quem? Tomé. Topa aqui, Tomé. Topa aqui, Tomé. Aí ele diz, Senhor meu
e Deus meu. Ele reconheceu o senhorio de Cristo ali, que todas as palavras que Jesus falou se cumpriu. Mas ainda tinham palavras, e eu vou caminhar para ela para a gente orar e encerrar. Mas ainda tinham palavras a se cumprir. Jesus está trazendo a memória dos discípulos. Lembrem, eu disse para vocês. Lembrem que eu falei para vocês. Tomé agora viu e creu. Tomé, porque você está vendo e você está crendo. Seja crente, rapaz. Jesus dizendo, seja crente, Tomé. Creia. E depois, ele apareceu para os 7. João capítulo 21. Lembra aquela palavra que eu ministrei aqui tem uns 15 dias? Pedro voltou a pescar. Tiago e João, filho de Zebedeu, foi junto. E o texto diz, e mais 4 com ele. Os 7 voltaram a pescar. Jesus apareceu ali e eles não o conheceram. Irmãos, como é que alguém que você caminhou 3 anos, você está no meio de você não está conhecendo? E daí quando Jesus disse assim, lance no lado direito, eles lembraram, irmão, do mesmo lugar, no mesmo lugar, do mar da Galileia, o mar de Tiberíades. Jesus aparece e agora está trazendo a lembrança deles, irmãos. Quando Jesus está dizendo assim, lança no lado direito, era a mesma coisa de Jesus estar dizendo assim, ó, lembra lá quando eu falei com vocês que vocês foram pescar, passaram a noite toda e não pegaram nada? Sim, eu lembro. O que foi que eu mandei vocês fazerem? Lançar no lado? E quando vocês lançaram, o que aconteceu? Veio muitos peixes. Jesus trouxe à memória deles algo que ele tinha feito lá atrás com uma palavra. Lancem no lado direito. E quando eles voltam, eles lembraram, é ele. É ele. Aí Jesus agora diz assim, vai restaurar a identidade de Pedro, vai curar Pedro das suas emoções. E depois Jesus diz assim para Pedro, versículo 19 de João 21, falando de sua morte, e depois ele disse, Pedro, segue-me. Talvez ele está falando do seu nome aqui nesta noite, dentro do seu coração, e está dizendo para você, ei, lembre das palavras e segue-me. Volte para o lugar onde eu te chamei para estar e para ser. Mas não, ele está dizendo, eu estou com você. Enquanto houver dias e séculos, eu vou estar com você. Mas o Senhor não está entre nós, mas eu vou estar entre vocês sim, eu vou habitar em vocês. Olha que palavra, João capítulo 14. Eu preciso ir para o Pai. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Creiam em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Olha aqui, eu caminho para o final da promessa. Porque se assim não fosse, se ele não tivesse morrido, se ele não tivesse sido crucificado, ele tinha dito assim, eu teria dito, vou preparar lugar, mas quando eu voltar, eu vou buscar vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu vou, mas eu envio para vocês o Consolador. E o que o Consolador vai fazer? Vai trazer a sua, tudo que Jesus tinha falado, o Espírito Santo, dentre as suas ações de convencer o homem do pecado, do juízo, da justiça, de nos consolar no dia do choro, de se alegrar conosco. Ele é uma pessoa, Ele é o nosso amigo. Mas Jesus disse, o Espírito vai trazer ao coração de vocês, a lembrança de vocês, tudo que eu estou falando aqui agora. É o Espírito Santo quem está trazendo ao seu coração agora tudo que Jesus já falou a seu respeito.
É o Espírito Santo quem está trazendo ao seu coração a promessa de Deus para mim e para a sua vida, para a vida da igreja. Fique de pé que eu quero liberar essa última promessa. Quando o Espírito traz agora a lembrança, a última aparição que nós vamos ver está em Atos dos Apóstolos. Capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E essa é a lembrança maior, porque é a maior promessa que a igreja do Senhor recebeu do Senhor Jesus. Atos capítulo 1. Lucas está escrevendo o livro de Atos. E no versículo 8 nós temos uma palavra que ele diz assim: mas recebereis poder quando vier sobre vocês o Espírito Santo. Vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, Samaria e até os confins da terra. E no versículo 9 ele me traz a lembrança, eu quero trazer a sua lembrança. Ele diz assim: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: olhe para quem está do seu lado. Você conhece essa pessoa que está do seu lado? Diga o nome dela, vá. Vai, irmão, bem alto, diga o nome dela. Por que estás olhando para o céu? Vá, diga o nome dela, vai mais alto. Fulano, como é o nome dela? Por que estás olhando para o céu? Agora bota o dedão assim de profeta para ele, irmãos, e diga assim: esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim para o céu, o vistes ir. Esse Jesus que vocês estão contemplando sendo levado na ascensão às alturas, da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele vem. Essa foi a última aparição, aleluia. E na última aparição ele está dizendo para mim e você: ele vem. É isso que precisa queimar no meu e o seu coração. É de verdade desapegar de um mundo materialista. Deixar as coisas para trás e dizer: o tesouro que eu encontrei é muito mais valioso do que qualquer ouro e prata da terra. O tesouro que eu encontrei, que é Jesus Cristo, ele é tudo que eu tenho, e nele está tudo quem eu sou. Qual é a promessa? Se lembre disso, igreja. Essa promessa não foi, ele foi e falou lá atrás, mas não se cumpriu nos apóstolos. Eu creio que vai acontecer na minha e na sua geração. Eu creio que é para esses dias, irmãos. Eles estão elevando os seus olhos para o... Que coisa linda, irmãos. Ele me convida e te convida a olhar para o alto. Ei. Olhe para o alto. É de lá que vem o seu socorro. Sabe, quando Jesus expirou e na cruz ele disse: está consumado. Foi o ato de Deus dizer: você não precisa mais de um sacerdote para chegar a mim. Você não precisa mais de um intercessor para chegar a mim. Porque o mediador entre Deus cima, homens embaixo, ele venceu.
E o véu se rasgou de cima a baixo. O homem tentou pisar na lua. Aí o Senhor disse: não, eu vou descer na terra, morrer por um povo, para que esse povo saia da terra e venha estar comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É levar os olhos para os montes e saber que de lá vem o seu socorro. Quando o homem tentou fazer a coluna lá, que o Senhor confundiu as línguas, o Senhor estava dizendo: não vai precisar nada disso, você não vai conseguir chegar aqui dessa forma, você não vai conseguir chegar aqui pelo seu esforço. Você só vai conseguir tocar o céu, chegar nesse lugar, pelo esforço, pelo sacrifício do Filho de Deus. Baixa a sua cabeça. Eu queria que você se lembrasse, talvez, das palavras que você recebeu quando você foi convidado por Ele. Era tão bom quando o Senhor falava, quando você, ainda neófito na fé, dando os primeiros passos da fé, o Senhor começou a te encorajar. O Senhor liberou algumas palavras que foi trazendo ao seu coração alegria, foi acendendo a chama aí dentro de você. Mas as notícias da terra, assim como no caminho de Emaús, era tristeza, era dor, era sofrimento, era dúvidas, era insegurança. Isso trouxe medo. Mas a palavra que Ele continua liberando ao meu seu respeito é: eu vou voltar para te buscar, para que no mesmo lugar que eu estou, vocês também estejam. Senhor, eu oro para que os nossos corações queimem por isso, pelas palavras de Jesus que foi falada. Que o nosso entusiasmo, que a nossa expectativa, que a nossa esperança esteja no Senhor. Eu oro para que o Senhor eleve os olhares do seu povo, eleve os olhares para as coisas que são do alto, porque é daí que nós temos o plano original. É do alto que é o modelo para a terra. Que a vontade do Senhor seja feita na terra como é no céu. Porque foi de lá que veio o socorro dos perdidos e dos pecadores. Senhor, muito obrigado, porque ainda temos esta palavra viva dentro de nós. Porque não precisamos procurar mais entre os mortos aquele que vivo estás. Obrigado, porque a promessa que temos não foi dada por homens, foi liberada pelo Pai. E é nela que nós nos movemos, vivemos e caminhamos. Ah, meu Senhor, ainda que venha faltar tudo aqui na terra, que o Teu Espírito nos traga ao coração a certeza que daqui não somos, que um dia estaremos assentados não numa mesa terrena, mas numa mesa preparada pelo Cordeiro de Deus que venceu. Sentaremos na sua mesa, cearemos com Ele, celebraremos a vida com Ele, e se cumprirá a palavra que está escrita: onde está, ó morte, a sua vitória?